Olá, meu povo! Bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod, aqui nos estúdios Crosshost. E aí, amiga, tudo bem? Tudo pink. Tudo! Gente, a gente Vocês literalmente... não têm ideia. A gente não combina look. Não combina. Mas eu chego aqui, está ela de pink e preto, a convidada de pink e preto, e eu trouxe o quê? Uma roupa pink e preto. Gente, é a melhor sintonia que já teve aqui em todos os episódios que a gente já fez. Nós vamos marcar um trio pra cantar. Tipo, Amanda canta e a gente dança. Tá? Eu só inverti a cor, mas a cor é a mesma. Não, tá tudo pink hoje. Que isso. Maravilha. Maravilha. Não tem nada melhor que isso. Sim, agora, amiga, passa um recadinho aí pro pessoal, vai. Não posso deixar de esquecer. Galera, vamos lembrar sempre que nossos episódios estão sendo veiculados 2 vezes por semana. Terça e quinta de manhã no Spotify e à noite às 20 horas no YouTube. Não esqueçam, curtam e compartilhem. Vocês estarão nos ajudando e o melhor de tudo, é free. É free, isso. Gente, não precisa gastar. Ativem as notificações e sigam a gente em todas as plataformas. Verdade, ó, tem Instagram, tem TikTok, tem tudo, gente, tudo. Eu sempre falo, pode escolher. Não, gente, não pode escolher. Não. É tudo, tá? É tudo. Só siga e curta tudo. É tudo, curte e ajuda as amiguinhas, por favor. Posso trazer a nossa digníssima convidada? Por favor. Gente, olha, ela veio com a amiga hoje, ó. Ó. Ai, que coisa linda. Quem sabe o que é isso aqui? Vocês já imaginam? Vocês já conseguem imaginar que é isso aqui? Não? Então, peraí que ela vai contar o que é isso aqui. Nossa palestrante de hoje, ela está fazendo o curso agora de sexologia. Ela é fisioterapeuta especializada em quê? Em mulheres, na parte perineal. Ela se chama, ela é maravilhosa, Tatiana Manjaki. Bem-vinda, querida! Bem-vinda! Olá! Palminhas! Muitas palminhas! Tudo bem, Tati? Tudo bem, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer pelo convite, pela nossa conexão. Nossa, gente, não tem ideia. Não, essa conexão não foi a melhor, inclusive. Eu acho que nada é por acaso mesmo, né? Eu acho que tudo é energia. É aí mesmo. Que comprova toda essa energia. Acho que desde o primeiro contato, inclusive. Desde o primeiro contato. Eu acho que já rolou essa energia, essa conexão, e hoje estou aqui. Para falar um pouquinho aí sobre o universo feminino, um pouquinho de sexualidade, saúde íntima. Eu acho que é muito importante colocar isso no nosso dia a dia. Importante nunca é demais, inclusive. Sim, nunca. Eu acho que faz parte da qualidade de vida, né? Falar sobre sexualidade, então a gente não pode deixar de lado. É isso aí. Obrigada. E Tati, conta um pouquinho sobre você. Bom, Tatiana Nogales Manjaki, eu sou fisioterapeuta pélvica, sou uma mulher determinada, quero conquistar todos os meus objetivos de vida. Eu acho que hoje, no momento de vida que eu tô, eu acho que... sabe quando junta tudo que, né, assim, na sua vida e você fala para onde eu quero ir? O que eu quero fazer daqui para frente? E eu acho que eu tô nessa, eu tô a fim de seguir os meus propósitos realmente, né, de levar informação, falar pro máximo de pessoas que eu puder falar, e eu acho que é isso, porque transforma vidas, nós levarmos informação, levarmos a nossa voz, né, pro máximo de pessoas aí. E conta pra mim, como é que entrou a fisioterapia? Ainda mais a pélvica, essa parte pélvica na sua vida. A fisioterapia, antes eu queria ser médica, de início, e a fisioterapia veio depois. Deixei, né, a ideia da medicina e acabei indo pra fisioterapia, porque eu acho que eu tinha que trabalhar mesmo com algo na área da saúde. Sim. E sempre gostei muito desde o colégio. E aí a pélvica caiu um pouco de paraquedas. Foi uma ginecologista que um dia chegou para mim e falou: nossa, eu acho que você tem todo jeito para trabalhar com saúde íntima, com a parte pélvica, enfim. Aí comecei a pensar, porque a minha primeira pós foi em pediatria, então não trabalhava, não foi a primeira especialidade que eu fiz, primeira especialização. E aí fiquei pensando, falei, olha, eu acho que seria legal. Eu já tinha um curso de gestante, então eu fazia drenagem para gestantes. Comecei assim para eu sentir. E aí foi quando as minhas pacientes, né, fazendo ali a drenagem no pós-parto, no pré-parto, começaram a me perguntar: Tati, eu sinto dor na relação, eu tô perdendo urina, é isso, aquilo. E eu comecei, nossa, eu não posso ficar só com a drenagem para gestante, eu tenho que me especializar mais. E aí foi quando eu decidi fazer uma nova pós-graduação em fisioterapia pélvica, e aí
Entrei e tô até hoje aí 10 anos já que eu tô nessa área. Porque aí que você descobre que é mais da metade da mulherada que tem o mesmo problema, né? Sim. Aí é que tá. Estudos falam que 50% da população pode ter alguma disfunção pélvica. Então, é muito alto o índice, né? Então, aí foi quando eu comecei, falei, nossa, dá para eu trabalhar aí com muita coisa. E aí, comecei a trabalhar aí com a parte, né, da sexualidade, agora mais focada, mas já atendi homens, mulheres, crianças, gestantes, enfim. Nessa parte, qual é a principal queixa que você tem das suas pacientes hoje em dia? Hoje eu trabalho muito específico com mulheres com dor na relação sexual. Então, mulheres que têm dificuldade para ter a penetração, dificuldade para fazer exames ginecológicos ou mesmo colocar um absorvente interno, um OB. E então, eu tô mais focada nessa área mesmo. Então, mulheres que têm um transtorno de dor gênito-pélvica, né? Mais conhecido aí como o vaginismo. Então, são mulheres que têm uma contração involuntária da musculatura pélvica. Então, não é porque elas querem contrair, mas o corpo, como se fosse uma proteção, ele acaba, né, tendo essa contração involuntária da musculatura. Muitas vezes por medo, né, gera ali um pânico nessa paciente. Então, essa mulher acaba tendo dificuldade de ter a penetração, ou mesmo consegue ter a penetração, porém com muita dor. Ah, cara, não é frescura, né? Às vezes eu já ouvi muita gente falar, cara, que frescura isso, né? E não é frescura. Então, isso é uma patologia que tem tratamento, Sim, né? Tem. Vamos começar pelo básico, que a gente tava falando ali de pelve, né? Então, assim, explicar para as pessoas, porque as pessoas escutam muito, né? Ah, o assoalho pélvico, a perda de urina é por causa do assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico, para as pessoas entenderem, Tati? Popularmente falando, né, o pessoal fala aí o períneo, né, mas o nome correto é assoalho pélvico. O assoalho pélvico é uma rede de músculos, então eu falo para as pacientes como se fosse uma cama elástica, então que suporta toda essa pressão que vem, né, aqui de cima. Então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, que é muito comum, né, as mulheres comentarem, eu tossi e perdi urina, eu espirrei, perdi urina, até mesmo na atividade física pode acontecer e acontece muito da mulherada perder urina fazendo algum tipo de atividade física. Então, o assoalho pélvico é isso, é uma rede de sustentação dos órgãos pélvicos, né? Então, ele sustenta útero, bexiga, intestino, né? Também tem a questão sexual, então é uma musculatura muito responsável por essa função sexual. A parte da continência, então, né, por a gente conseguir ali segurar o xixi, segurar as fezes, segurar os gases, então também participa de toda essa função, essa musculatura. Então é uma rede ali de ligamentos, músculos, fascias que estão na parte inferior aqui do nosso quadril. E que é muito importante, que muitas pessoas não conhecem. Exatamente. Então, às vezes, já aconteceu de falar assim, você contrai seu assoalho pélvico ou seu períneo, enfim, né? E Não que sabe é isso, Tati? não sabe nem por onde começar, porque não sabe o que é. Justamente. Ou nem aonde fica. Agora, Sim. tem um mito importante que, assim, eu vou fazer essa pergunta pra você, que eu já escutei de muita paciente falar assim, olha, isso é uma flacidez do assoalho pélvico. Aí a pessoa responde, mas eu faço exercício, eu faço musculação, eu faço corrida. Por que isso não mexe com o assoalho pélvico? Porque é uma outra musculatura, né? Então, você pode ali fazer exercício pro glúteo, fazer pras coxas, pro abdômen, mas o assoalho pélvico é uma outra musculatura que tem exercícios específicos para atuar diretamente nessa musculatura. Então, às vezes já peguei paciente também que dizem, eu faço pilates, eu tô fazendo contração do assoalho pélvico, né? E aí, o paciente deita na maca, eu falo, então contrai o assoalho pélvico. E aí, né, quando vai contrair, não está contraindo ou não sabe aonde, né, está o assoalho pélvico e como contrair. Fala, nossa, eu achava que eu fazia pilates, eu estava contraindo. Então, não, né? Por isso que o fisioterapeuta pélvico, ele age ali certinho, né, nessa musculatura. Nós focamos, né, na reabilitação, na verdade, dessa função pélvica. O ato sexual, ele seria uma forma de trabalhar essa musculatura? Sim. O ato em si, ele já trabalha a musculatura. Acontecem algumas contrações ali, né? Principalmente na hora do orgasmo. Assim, eu tô falando assim como uma pessoa leiga, né? Vamos dizer assim, quando você vai fazer o ato, você tá ali já preparada pra acontecer, você tá mais relaxada, no caso, né? Não tem a contração, exatamente porque a gente tem que
relaxar pra ter a penetração. Né? Mas então, no caso, ele ajudaria sim. Sim, toda essa musculatura é ativada durante o ato sexual. Como eu falei, das mulheres que têm dificuldade na penetração, né? Essa musculatura involuntariamente ela contrai, que deveria estar relaxada, como você falou, né? Para ter ali uma penetração tranquila. Mas sim, a musculatura é ativada. E durante o ato sexual, que aí entre as manobras de pompoarismo, né? Essa mulher ela pode se aperfeiçoar e aí utilizar dessas manobras ali na hora da penetração, que aí fica, né? Melhor ainda, aumenta a sensibilidade dentro do canal. É tão bom para a mulher quanto para o homem. Perfeito. Então, os extremos, eles não são normais. Não. Nem relaxado demais e nem contraído demais. Ambos vão trazer problema. Né? E a gente usa essa musculatura todo dia, mas é que a gente não usa de forma consciente. Essa é a única diferença. Com certeza. Né? Eu acho que o que falta é a educação, né? Primeiro, educação sexual, que nós não temos. Para mim, eu acho que tinha que estar nas escolas, né? Treinar, esses pais também, colocar essa educação sexual, tanto para as crianças quanto para os pais, como saber lidar, né, com cada fase ali, porque vai vir. Então, eu acho que falta essa educação e de nós conhecermos mesmo o corpo, porque eu vejo que nós não conhecemos, né? Tenho pacientes que falam, Tati, eu nunca olhei com um espelhinho para minha região pélvica, para minha vulva. Sim. Eu não sei nem para que é, o que serve, né? Muita gente acha que é até errado fazer isso, né? Sim, né? Não posso olhar, não posso tocar, por que não? Por isso que a gente tem que quebrar o tabu. Mas como a Tati mesmo diz, não é quebrando o tabu, é desconstruir e ressignificando o conceito de sexualidade. Isso mesmo. Amanda fiz a lição de casa, viu? Gostei. Boa. Gostei. Ô, Tati, então vamos aproveitar já que você falou da questão anatômica, né? Vamos falar, gente, achei de pelúcia, amei, eu quero uma dessas já. Também, né? Vamos lá, vamos assim, parece algo básico, gente. Você fala, nossa, gente, algo que é básico. Mas, gente, se você sai na rua, já teve várias pesquisas, entre homens e até mulheres, que você pergunta onde é o clítoris. Cara, você não tem noção pra onde o povo aponta. Não tem noção. Então, assim, as pessoas realmente não conhecem. Então, Tati, por favor, apresente a digníssima vulva. Bom, essa é uma vulva de pelúcia, né? Eu falo que ela é minha companheira, ela vai pra todo lugar. Com a gente hoje. Ela tá combinando. Ela também tá de rosa, né? Então, essa daqui é a vulva, tudo que tá na parte externa, nós chamamos de vulva, né? Que aí compreende monte púbico, os lábios externos, lábios internos, região do clitóris, que a gente vai voltar um pouquinho, é importantíssimo falar sobre o clitóris. Essa é a parte mais importante, peraí. Aqui a entrada da uretra, né, da vagina e aqui o ânus, né. Então, quando a gente olha do lado de fora, quando a gente pega um espelhinho, tudo que está do lado de fora é a nossa vulva. O que está do lado de dentro é a vagina, né? Que vai ali da entrada do canal vaginal até o colo do útero, que também é tudo musculatura ali, né? E ela é flexível, como se fosse um tubo flexível. Então, tem diferença no nome. A gente fala muito vagina. Todo mundo né? Generaliza, né? Mas generaliza, então, os nomes são diferentes. Bom, e aí, escondido atrás de tudo isso, temos aqui o nosso digníssimo... Mostra, querido. Clitóris. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho. A gente tudo acha que isso só a pontinha, né? Sim, né? Eu falo que é a pontinha do iceberg, né? Mas é o que nós conseguimos ver. Mas lá pra dentro, né? Tem estudos que falam que se juntar todas as estruturas do clitóris, eles ficam ali no tamanho de um pênis mesmo. Até porque o mesmo tecido que forma o clitóris forma o pênis. Genética. Uhum. E uma coisa legal, ele não envelhece. Oi? Então, podemos ter aí 80, 100 anos se ele nós soubermos utilizá-lo, né? Saber que ele tá ali, que é um órgão somente para o prazer, tá ali para ser usado. Uhum. Eu acho que é isso, né? Da gente conhecer o corpo, olhar, como eu falei agora, né? De tocar, saber as sensações que nós sentimos. Hoje tem aí, né? Os sex toys, muitos sex shops que visam isso mesmo. Eu acho que a masturbação, ela vem como uma saúde para a mulher, para o homem também, mas no caso da mulher, ela sentir essas sensações do corpo dela, se conectar
com essas sensações, saber o que gosta, o que não gosta. Então é importante a gente saber, em primeiro lugar, conhecer, né, para daí entender o que está acontecendo, como que nosso corpo está reagindo. Então não esquecer que tem um órgão aí exclusivamente para o prazer, que nós mulheres podemos utilizar, usar e abusar. Aí, e que muitas não utilizam, e às vezes é porque também não sabe como, né? Sim, sim. Não sabe. Então, por incrível que pareça, parece brincadeira, mas é verdade, não sabe. Aquilo que a Ana falou no começo. Existem pesquisas que mostram que sim, de 50% ou até mais 50% das mulheres não fazem ideia. Uhum. Eu acho que cada uma vai ter o seu jeito, cada uma vai gostar sim, de um jeito, mas eu acho que se a gente não experimenta, a gente também não sabe se a gente gosta exatamente, ou não gosta. Então vai ter mulheres que gostam de mais pressão, menos pressão, mais pra cima, mais pra baixo, vai gostar de usar um vibrador, outras não vão gostar e tá tudo bem, né? Mas eu foco muito nessa educação sexual, como eu falei, educação do nosso corpo mesmo, esse autoconhecimento, né? E aí saber aí que tem, né, todas essas estruturas para nos ajudar. Eu acho que assim, o maior problema que a gente enfrenta é muito problema cultural, não só educação, lógico, educação, mas é problema cultural, porque a gente vê isso, né, que não tem, como você falou, nas escolas, e a criança ou o adolescente, quando começa a se conhecer, ele também é muito repreendido, né? Sim. O famoso tira a mão daí, né, isso é feio. Fecha a perna, né? Isso. Então acontece que eu acho que a maior parte das meninas, infelizmente, cresce com, como a Amandinha falou, com esses tabus na cabeça, né? Então acho que fica muito difícil. E depois, se ela ainda pegar um parceiro que não entende, que não estimula para que ela se conheça, isso fica pior ainda. Aqueles que visam só o próprio prazer, né? Até a falta de conhecimento, também, né? Também. Às vezes é o que a Tati falou. Se a própria mulher, às vezes, não se conhece, imagina o homem. Sim. Porque ele não é obrigado também a conhecer tudo dela. Então, a mulher em si, né? Mesmo porque sexualidade nas escolas não é ensinar a criança a fazer sexo. Justamente. Né? A sexualidade tá em ensinar o que é uma menstruação, o que é uma vulva, conhecer as partes do corpo. E isso até acredito que seja defesa, né? Porque a criança, a partir do momento que sabe que aquilo ali é algo onde ela só pode tocar, se alguém vier, já é ela já vai saber que aquilo não pode, que aquilo é uma proteção contra algum abuso no futuro. Então é importantíssimo o que você está falando, Tati. Então, e agora vamos falar sobre vaginismo, Tati? Você explica pra gente isso. O que todo mundo acha que a mãe, que nem a Mandinha falou, é normal ter dor na relação? Não é normal. E isso, né, a gente escuta, já tô sentindo dor já faz muitos anos, ou tive dor a vida inteira. Eu sou casada há 20 anos, tenho dor, ou sou casada há 20 anos e não tenho penetração. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Então, eles falam aí mais ou menos 18% da população tem, né, algum tipo aí de transtorno de dor. Então, é muito alto. Eu acho que é algo que não é falado, né? É algo muito íntimo. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas como assim? Eu sou casada há tanto tempo, né? E não vou falar pra ninguém que eu não consigo ou que eu tenho dor. Então, o vaginismo é muito mais comum. Não é normal ter dor. Eu acho que a dor sinaliza ali que alguma coisa não tá legal. Tem sim que olhar para essa dor, e o fisioterapeuta pélvico, junto aí com uma equipe multidisciplinar, então um ginecologista, um psicólogo, às vezes um terapeuta sexual, com o fisioterapeuta pélvico, acho que toda a equipe quer um olhar, né? Eu gosto de sempre olhar minha paciente além de um assoalho pélvico, além de uma musculatura ali que tá tensa, dolorida, o que tem por trás dessa musculatura tensa e dolorida? E eu acho que a equipe, né, com todo esse olhar é muito importante, que nós conversamos sobre isso, né, aquele dia, Ana, eu acho que esse olhar, né, como a pessoa, a paciente como um todo, eu acho que é primordial. E aí, a fisioterapia pélvica trata no sentido de, nós realizamos algumas sessões, então primeiro a gente avalia essa musculatura do assoalho pélvico, vê ali, né, como que tá toda essa função, e aí determinamos ali o número de sessão mais específico. E são técnicas específicas, né, na musculatura, essa mulher conhecendo também todo esse corpo dela, e aí vamos ganhando toda essa consciência pélvica e melhorando a função do assoalho pélvico para que essa musculatura não fique a todo momento contraída, porque é como se ela ficasse a todo momento ali, né, na proteção ali que, como dizendo, não. Aqui não. E aí ela vai contraindo. A cada tentativa de relação, contrai mais um pouco, contrai e vai tensionando, que a gente fala de hiperatividade muscular ali, né? Então, e vai contraindo, e vai contraindo. E aí chega uma hora dores, né? que
né, fecha mesmo. Os pacientes falam como se fosse uma sensação de parede. Parece que eu tenho uma parede aqui, Tati, onde nada entra. Ou mesmo nos exames ginecológicos, que elas não conseguem fazer um Papa Nicolau, não conseguem fazer um transvaginal. Então, imagina, uma mulher... Eu já tive pacientes que engravidaram sem penetração. É mais raro? Caramba. Sim, mas já engravidaram sem penetração, só com a fricção do pênis ali próximo da entrada do canal vaginal. E aí, para essa mulher conseguir fazer um transvaginal, né? Fazer, às vezes, um Papa Nicolau, se for necessário, e não consegue, passa a gestação inteira, né? Assim, apreensiva, porque não consegue, não deixa o médico tocar. São exames desconfortáveis, né? Sim, digamos, é muito sim. desconfortável. E aí, tendo esse problema, imagina, é pior ainda. Mas é necessário, é saúde Sim, íntima, né? tem que Então, eu tenho pacientes de 35 anos que nunca fizeram um exame ginecológico, por medo, por dor. E esse é um problema que a pessoa pode desenvolver no decorrer da vida. Pode, que aí a gente chama mais, né, do vaginismo secundário, esse transtorno de dor mais secundário. Então pode ser primário, desde a primeira relação essa mulher vai desenvolvendo essa dor e não consegue, ou secundário. Então, às vezes após um exame traumático, às vezes uma cirurgia pélvica, pode sim, pode desenvolver, não necessariamente desde o início de vida sexual, mas ao longo da vida, num pós-parto também, já peguei bastante paciente que desenvolveu o vaginismo, não tinha nada antes, e aí acabou tendo a dificuldade depois. Então, eu acho que, ao meu ver, não puxando sardinha pro meu lado, mas que toda mulher deveria passar por uma avaliação de um fisioterapeuta pélvico. E o tratamento? Pra gente ter mais ou menos um exemplo de como é o tratamento. Eu ia perguntar isso, como seria nessa parte? Pra pessoa ter uma ideia. Tá, pro vaginismo, nós focamos mais no relaxamento dessa musculatura pélvica. Então, como eu falei, nós primeiro avaliamos, testamos alguns pontos de dor nessa musculatura, e aí tem os graus também, né? Porque aí vai ter aquela paciente que é um pouco mais leve, mais moderada, ou mais grave, e aí vamos sentindo ali a paciente. O número de sessões vai variar muito dessa avaliação, e aí, né, nós traçamos ali o melhor tratamento para essa paciente. Então, são exercícios específicos, né, onde a gente faz massagem perineal, usa dilatadores vaginais, também usa alguns aparelhos que vão auxiliar nesse relaxamento dessa musculatura, e todo esse autoconhecimento do corpo da paciente, que a gente foca bastante. Então, a paciente leva a lição para casa. Leva, faz exercício Aí, em casa tá também, faz exercício com a parceria, quando tem a parceria. Então, mulheres que são solteiras podem fazer o tratamento, e mulheres que são casadas, namoram, enfim, também podem fazer, né, e não deixar que essa dor, né, continue, porque chega uma hora que elas começam até a fugir, né, dos parceiros. Claro, é uma coisa normal, né? É importante o parceiro ou a parceira colaborar, entender, né, e ajudar até no tratamento. Sim, a parceria também acompanha no tratamento, então muitas vezes entram na sessão, conversam, nós, né, conseguimos dar ali alguma aula de anatomia, explicar um pouquinho mais como funciona, então é o que eu falei, né, olhar essa paciente ali como um todo e poder ajudar. E você já tem algum caso, todos os casos seus, assim, algum mais que foi mais impressionante, que mais te impactou, assim? Eu acho que de uma paciente minha que 35 anos de casada. Nossa. E nunca tinha conseguido uma penetração. Caramba. Sim. Então, quando ela chegou, ela falou que já falaram pra ela que ela era de outro planeta. Aquilo me impactou muito. Quando você fala assim, eu lembro dela. Porque ela falou, Tati, eu não consigo e não sabia onde procurar ajuda. Aí foi quando ela e o marido começaram a procurar, porque passaram a vida assim, né? E ela nunca tinha feito exame ginecológico. E aí eu falei, fica tranquila, isso é muito mais comum do que se imagina, né? Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te dar a mão e a gente vai conquistar. Então essa paciente, né, conseguiu depois aí, né, ter a penetração, enfim. Mas esses casos também fazer os exames abala bem a parte psicológica, né? Aí tem que ser em conjunto com a terapia, né? Sim, muitos casos nós direcionamos, vai fazendo ali junto com a fisioterapia, mas ela já tinha tentado, tinha feito terapia, tinha melhorado, né, uma grande parte, mas ainda não conseguia a penetração. E ela falava, será que eu vou morrer assim? Né, porque eu falei, não, tem tratamento, graças a Deus, e a gente tá aqui para te ajudar. Né? Então, acho que esse caso me impactou muito, assim, de escutar isso e falar, não é possível, né? Então, se tem mulheres que têm né, essa disfunção ou sentem alguma queixa relacionada à dor, procurem ajuda. Não passem a vida,
né? E você já pegou casos de mulheres que talvez sofreram abuso sexual? Porque também tem casos que aí acredito que aí seja mais grave, né? Sim, antes se acreditava que, né, que mulheres que tinham vaginismo eram só aquelas que eram abusadas. A gente já sabe que não. Muitas mulheres nunca foram abusadas e têm o vaginismo. Então, são várias coisas que podem levar. Eu sempre falo para elas, não vamos tentar buscar muito onde começou. Muitas perguntam, mas Tati, aonde começou? Por que eu tenho isso? Parece que todo mundo consegue ter relação, né? Mas sim, o abuso pode ser uma das causas, mas não necessariamente nós conseguimos afirmar que é só isso. Pode ser uma junção de fatores ali, né? Que podem levar, como eu falei. E aí pode ser até aquilo que a Ana falou, né, no começo. Por criação, às vezes religião. Sim. Isso também influencia muito, né? Eu tenho pacientes que falam, meu pai sempre falou que se eu engravidasse ele me expulsava de casa. Então, eu sempre tive muito medo de engravidar, namorando, então, né, não. E aí, depois que eu casei, eu continuei não conseguindo ter a penetração, né? Eu falo assim, parece que eu escutava meu pai falando ali, se você engravidar, você vai ser expulsa de casa. Então, você vê como, né, às vezes a gente cresce ali escutando, às vezes escuta de uma amiga, foi muito ruim minha primeira vez, sangrou, doeu, e aí você já fica com aquilo ali, então você acha que aquilo vai acontecer com você, às vezes não, né? Mas por isso que eu falo que é uma junção de fatores, mas tem tratamento. É isso, tem tratamento. Maravilha. Vamos para o oposto? Vamos então agora para a flacidez da musculatura. Sim, a flacidez também acontece, como você comentou no início, Ana, nós não prestamos atenção nessa musculatura, embora ela esteja ali ativada a todo momento, mas eu acho que se nós conhecemos, nós conseguimos durante o dia a dia ativar essa musculatura. Então, a flacidez, né, que eles falam da hipoatividade ali muscular, pode acontecer, por exemplo, né, a própria gestação, ela já exige muito dessa musculatura, então tem uma sobrecarga nessa musculatura, independente da via de parto, seja normal, seja cesárea, já tem, né, uma sobrecarga nessa musculatura. Vou pedir para o Henrique dar um close aqui. Henrique, tu consegue dar um close aqui? E como eu falei, né, ela que está ali sustentando toda essa parte inferior da nossa pelve. Essa é uma visão, né, superior ali da nossa pelve. Então, nesse caso da flacidez, não teria idade. Não? Uma idade determinada. Qualquer mulher pode ter uma, né, diminuição dessa força da musculatura ali. Então, o que pode acontecer? Desenvolver a incontinência urinária, que é muito, né, comum, ou uma incontinência fecal. Tem os prolapsos, então a queda dos órgãos de bexiga, do útero, do reto, do intestino. Então pode acontecer por essa flacidez, porque aí perde essa sustentação por falta de ativação dessa musculatura. Por isso que eu acho que todas nós deveríamos saber como ativar. Então, por exemplo, antes de tossir, ativar. Antes de espirrar, ativar. Antes de pegar... Sempre tá contraindo, você quer dizer. Isso. Quando você fala ativar, é a contração. Contração, sempre contrair, justamente. Quando a gente tá fazendo alguma atividade física, então também ativar ali aquela musculatura antes de pegar o peso é muito importante. Não tem idade, então antes você achava assim, a mulher que tá perdendo urina, que tem uma flacidez muscular, é só uma mulher mais idosa. Não, já peguei meninas de 26, 27 anos perdendo urina, né, do crossfit. Eu tenho várias amigas que vêm, Tati, eu tô pulando corda. Eu ia falar, dá um pulinho, dá uma... Tô perdendo, eu achava que era normal. Não é normal. Né? Tem tratamento e, claro, é um outro objetivo de tratamento totalmente diferente do vaginismo. Então, ali vão ser feitos exercícios com protocolos de fortalecimento para essa musculatura, diferente do vaginismo, que nós focamos no relaxamento. Mas tem tratamento também para, né, perder urina também não é normal, como ter dor na relação. Agora tem essas coisas modernas com laser, tudo, que você indica também essas coisas. Isso. Você faz isso, não? A parte do laser, não? Não, o laser geralmente nós, né, realizamos junto com o ginecologista e é muito legal. Eu acho que faz toda ali uma estimulação de colágeno, melhora muito a lubrificação da mucosa vaginal e eu acho que o trabalho junto com a fisioterapia, né, acho que o laser com a fisioterapia pélvica, o resultado para a paciente é muito melhor. Então, acho que sim, em alguns casos, né, claro que tem que ter uma avaliação médica da utilização desse laser, mas eu acho que se tem indicação, acho que é legal, sim. Tudo que sobrecarrega, que aumenta a pressão intraabdominal, sobrecarrega assoalho pélvico, correto? Sim, correto. Mais de 50% da população brasileira está sobrepeso.
Portanto, mais de 50% da população brasileira está com assoalho sendo sobrecarregado neste exato momento. Nesse exato momento. É isso, né? Justamente. Por isso que todo mundo deveria pelo menos passar por uma avaliação, né? Uhum. É muito importante. Eu falo que deve, assim, vai fazer Papa Nicolau, ultrassom transvaginal, avaliação do assoalho pélvico. Aí já podia fazer tudo junto, né? Põe no pacotão. Sim, porque eu acho que aí ali nós conseguiríamos prevenir muitas coisas, muitas disfunções pélvicas, né? E gente, ó, essa história aqui, uma coisa que eu escuto muito, que o parto normal é o que vai provocar a flacidez do assoalho pélvico, é o que a Tati falou. Não, é a gestação. Portanto... Que é o peso, né? Exatamente o que a gente tá falando. É o peso, né? Gestação é igual a fisioterapia perineal. Na verdade, tudo deveria ser, né? Mas gestação, em especial, toda gestante deveria ser submetida a uma avaliação e a uma fisioterapia. Sim. Ainda mais de uma pra outra, né? Que é pior ainda. Pois é, se ainda uma atrás da outra, né? Então, imagina esse assoalho pélvico ali 9 meses sendo sobrecarregado. Depois, né, tem todo esse pós-parto também, que aí tem exercícios específicos que você faz para essa musculatura se recuperar mais rápido. Então, acho assim, engravidou, o ideal seria que essa mulher passasse por uma avaliação de um fisioterapeuta pélvico, avaliar, né, essa musculatura, e aí, né, se a paciente, né, tiver condições e quiser continuar com o tratamento durante a gestação e no pós-parto, nossa, perfeito, né? E mesmo que, né, não conseguir fazer a fisioterapia, mas eu acho que só com algumas orientações você ajuda muito essa mulher. Mas sim, hoje a fisioterapia focada ali na gestação e no pós-parto, né, tá em evidência, e eu acho que não é só realmente o trabalho de parto ali, ou o parto normal. Eu não vou ter parto normal porque minha musculatura vai ficar flácida. Não, pode ficar flácida. Já tive pacientes o pavor da mulherada. Com 3 cesáreas que perdi urina. E aí ela não teve parto normal. Pois é. E perdi urina. Então, né, olhar para isso também é importante. E o tratamento é demorado? Quando a paciente já chega para você assim, perdendo urina, perdendo fezes... Cada corpo vai responder de uma forma, Ana, mas no geral é um pouco mais demorado que o tratamento pro vaginismo, tá? Apesar que hoje tem técnicas, né, que mais atualizadas aí, que a gente consegue rapidinho, às vezes 15 sessões, 20 sessões, dessa mulher melhorar toda a função. Mas claro, depende muito como que tá essa incontinência urinária, se ela tem às vezes uma incontinência urinária associada a uma dor na relação, que pode acontecer. Então tudo depende ali das queixas que a paciente traz, pra gente conseguir traçar. Às vezes ela tá com os dois juntos, né? Um tratamento. O vaginismo mais a flacidez, né? Pode. É que aí a gente tem que olhar ali, né, direcionar, começar por um tratamento para depois ir para outro. A questão do pompoarismo, né, que o pessoal fala muito, eu falo assim, que não adianta fazer, né, eu quero fazer pompoarismo, se você nem ao menos conhece o seu assoalho pélvico, não sabe como contrai, não sabe como relaxa, não tem uma função ali em equilíbrio, né, aquilo que não pode estar nem muito aqui, nem muito, né, tem que estar em equilíbrio, mas eu acho que é isso, tem tratamento e buscar ajuda. Essa questão do pompoarismo também, sem uma avaliação, ela pode trazer algum problema também, não pode? Pode, já tive pacientes que, tô fazendo tava fazendo tudo errado, né, tava fazendo um movimento contrário, de expulsão do assoalho pélvico. Então tem que primeiro você conhecer a musculatura, então a consciência, coordenar essa musculatura, fortalecer para ir para o pompoarismo e conseguir fazer as manobras que não são fáceis, mas aí você foca nas manobras mais direcionadas. Mas não é fácil mesmo, não. Quem já não tentou fazer? Quem já não tentou contrair? E não é só o contrair e solta, né? São manobras específicas mesmo, que aí você tem que entrar, treinar, treino, igual o treino da academia, é um treino da musculatura. Pois é. Né? A mesma coisa, a gente para de fazer exercício físico, a musculatura vai ficar flácida, vai ficar, né, fraca, então é ali, tem que fazer todo dia. E com o passar da idade, isso tende a piorar. Com certeza. Porque ainda associa com a redução hormonal, né? E a secura vaginal e tudo mais. Aí junta tudo. Beleza. Espetáculo, né? Eu lamento lhe dizer. Ô, Tati, existe uma diferença da queixa da mulher que tem uma dor na penetração, no início e lá no fundo? No fundo. Tem as duas coisas, Ana. Então, tem aquelas que falam, já começo a sentir dor já no início da penetração, e outras, ao início é tranquilo, mas eu sinto uma dor lá no fundo. Claro que essa dor no fundo tem que avaliar também, né, se não é uma endometriose, se é uma ferida no colo do útero, enfim, que essa mulher tem ali alguma coisa mais fisiológica que pode estar dando essa dor na relação, essa dor de fundo de canal vaginal, mas muitas vezes essa mulher não tá tão excitada. E aí o que acontece? Se a mulher não tá tão excitada, o colo do útero tá baixo,
né? Porque esse colo do útero, quando nós estamos excitadas, ele sofre ali uma retração para que o pênis passe por baixo desse colo e aí consiga, né, ali ter um tamanho ali de canal vaginal apropriado para receber o pênis. O nosso canal vaginal, ele dobra de tamanho quando nós estamos excitadas, por isso a importância da excitação, né? Então, são queixas diferentes, mas, né, que tudo pode ir levando ali e chegar uma hora que essa paciente não consegue nem ao menos iniciar uma penetração. Mas o início ali da relação sexual, essa mulher que já sente um incômodo nesse início, ela já tá toda travada. Então, com o glúteo travado, eleva quadril, fecha as pernas, né? E aí aquela que consegue a penetração, mas sente essa dor no fundo, às vezes também é porque ela sentiu dor durante toda a relação sexual, fica ali aguentando aquela dor e aí você não vai ter excitação mesmo. Não tem nem como, pelo amor de Deus. Então, junta tudo, né? E acaba tendo essa dor aí generalizada. E é mais comum que a gente imagina. Você parava pra pensar. Eu acredito. Você conversa com a mulherada e você fala assim, alguma vez você já teve dor na relação e você ficou quieta? Cara, muita. Não vou dizer que todo mundo, mas muita. Sim. Mesmo porque às vezes ela não tem intimidade com o parceiro, é a primeira vez que ela tá saindo com a pessoa. A gente até tava discutindo isso outro dia com um amigo, né? Que na primeira vez é muito difícil a pessoa relaxar. Eu acho que os homens curtem muito mais do que a mulher na primeira relação. Difícil. Eles falam que 10%, estudos, né, feitos nos Estados Unidos, só 10% das mulheres chegam ao orgasmo na primeira relação. 10%. 10%. Pouquíssimo, gente. É porque o restante finge, tá? E finge bem, Você tá achando que ela fez? Você não sabe de nada. Agora os homens vão ficar com a pulguinha atrás da orelha, né? Será que ela tá mentindo? Será que ela fingiu? E acho que os homens também, né, observar isso, essas reações no corpo da mulher, porque muitas vezes passa despercebido, e aí essa mulher fica ali aguentando a dor, por aguentar e não, tá errado, né? Os dois têm que ter prazer, os dois têm que estar ali preocupados um com o prazer do outro. Acho que a relação sexual, o sexo vai muito além só de um ato sexual. Com certeza. Então é uma conexão mesmo e eu acho que essa preocupação de um com o outro ali que é importante, né? Por isso que os homens deveriam ter também mais educação sexual do que a própria mulher, viu? Porque também ele tem que ajudar a mulher. Eu acho que um saber ali do corpo do outro, como funciona, a troca, é importante. Né? Primeiro, nós sabermos como funciona o nosso corpo. E aí depois essa troca, esse diálogo. Eu acho que é muito importante. Eu falo que na relação sexual, ou no convívio mesmo do casal, tem que ter o diálogo. E na relação sexual, não é diferente. Eu acho que se um não fala pro outro como gosta, como não gosta, o outro não vai ter uma bola de cristal pra saber ali o que tá rolando. E às vezes você não fala nada, tá horrível, e você tá ali aguentando, né? Até porque acredito que culturalmente o homem ele nasceu, ele acha que é só pegar e colocar e acabou, né? Só a penetração não, né? E não é isso. E a mulher demora mais tempo para se excitar, isso é fisiológico. Sim. E, né, a gente precisa de mais sangue na região pélvica para conseguir se excitar. O homem, né, a ereção mais rápida, bem mais rápida. Nós somos o fogão a lenha ali, né? Vai colocando lenha até pegar fogo. Por isso que a preliminar é mega importante. E legal você falar da preliminar. Outro dia eu fui pesquisar, né? E aí eu falei, nossa, no dicionário preliminar é o que antecede o principal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, se antecede o principal, mas para nós mulheres, né? Estudos já comprovam isso. E eu vi um estudo agora recentemente que fala que 96% das mulheres chegam ao orgasmo mais fácil quando tem estimulação clitoriana. Só 4% com penetração, 4%. Então, assim, é muito, né? E aí, pensando na questão, na palavra preliminar, eu falei assim, se é o que antecede o principal, né? Talvez a penetração não seria o mais principal, né? Para nós mulheres, que lógico que é importante, é prazeroso, mas de fato, né? não é o principal. E quando aí, a gente se conhece, a gente sabe que não é o principal. Isso, eu acho que é uma junção. Você pode utilizar do seu corpo, do recurso, né, que nós temos, para mim, do órgão do clitóris, para isso. E aí fiquei pensando, então, na verdade, o que antecede o principal é um bom dia, é uma conversa, é uma mensagem legal durante o dia. Isso, né? Se for, é o que acontece durante até a preliminar. Ato, né? E não só ali na cama, né? De você, né? O sexo não começa na cama, começa muito antes. Então, quando eu fui pesquisar, eu falei, legal, acho que talvez essa preliminar, né? Não é só os estímulos externos que nós temos antes de receber a penetração, mas sim, né? Lá quando começa o dia, a relação do casal, né? Você com você mesma, do casal ali interagindo, eu acho que isso é uma preliminar.
No companheirismo, na educação, no carinho, né? Sim. Porque aquela velha história, ninguém tem desejo estando cansada, né? Pois é. Carregando o mundo nas Ou estressada, costas. nervosa. Você é um cara que já te estressou o dia inteiro, chega lá no dia, você vai querer fazer bom dia pra quem? Dá licença, sai fora. É bem isso. E nós, mulheres, né? Tem que ser super mulher, né? Então, boa profissional, boa mãe, boa dona de casa, boa mulher. Então, eu acho que é muita sobrecarga ali e tem que sobrar um espaço, né? Minhas pacientes falam, mas Tati, onde que vai sobrar um espaço no meu dia para isso? Eu tenho pacientes que têm 3 filhos, né? E aí, com 3 filhos, aonde que sobra um espaço para eu namorar, né? Para eu ter relação? Tem que sobrar. Ué, não sobra espaço para você fazer as outras coisas? Então, deixa ali um espaço para relação sexual, para essa intimidade com você mesma ou com o parceiro, né? Então, é isso que falta. Acho que colocar a sexualidade ali no nosso dia a dia. Você indica para suas pacientes o uso de sex toys? Sim. Vibradores, sugadores de clítoris? Super indico. Claro que tem aquela que vai gostar, aquela que não vai gostar, ou vai gostar mais ou menos. Mas hoje tem uma infinidade. Né, eu falo que a pandemia deu um boom nos sex toys, mas indico. Pode procurar que você vai arrumar um, não tem como. Não tem como. Cores, tipos. Olha, eu vou te falar, não tem como uma mulher falar que não vai gostar, é só procurar, porque tem um monte. Ela vai achar que é bom. Que gosta, quando você acha que você já viu de tudo, você fala, nossa, mais um, que diferente. Então, sim, indico porque tem um caráter ali, melhora toda a circulação local, né, relaxa a musculatura e fora a conexão dessa mulher com o corpo dela mesmo, que pode ser também usado com a parceria, então super indico. Que aí também tem um grande problema, porque já vi casais que o parceiro ou parceira não aceita, porque acha que vai ser substituído. Ninguém substitui ninguém, sextoy não substitui a parceria, eu acho que é só o complemento. Só complemento. Ele é o complemento, né? Só não vai tirar o lugar de ninguém. Não, imagina. Não claro vai nem que deixar de ser homem por conta disso, não tem nada a ver, ele é só o complemento. Né? E claro que, assim, tudo que é também usado em excesso, eu falo que não usar, né, não é legal, assim como o uso abusivo também não é legal. Então tem que ter esse equilíbrio, saber utilizar, como utilizar, experimentar, e é isso que é o verdadeiro prazer, né? E lubrificante? Lubrificante também. Eu acho que todas as relações você acha indicado ou só se necessário mesmo? Tem mulheres que gostam do lubrificante, falam, mesmo eu estando excitada, eu gosto de usar. Nós indicamos o lubrificante, mas tem mulher que não curte. Tem casal que fala, não gosto, fica ali tudo muito, né, melecado, molhado. Mas hoje também tem muitos lubrificantes muito bons, né, no mercado. Então, eu indico, acho que assim, aí vai dali da mulher experimentar se é ok pra ela, pro casal. Eu não vejo problema nenhum. Uma questão assim, voltando um pouquinho, lembrando. Existem posições onde mesmo a mulher estando estimulada, o canal vaginal fica mais encurtado e elas tendem a ter um pouco mais de dor. Real, né? Isso. Sim. Tá, 4 apoios, por exemplo, é uma das que encurta mais o canal vaginal, ou não? A penetração é um pouco mais profunda, então assim, tem posições que nós orientamos a paciente estar mais excitada para ir para aquela posição. Então, por exemplo, uma posição onde a paciente está de lado, né, que tem o glúteo ali na frente, o canal, né, não é uma penetração tão profunda. E claro, acho que as posições variam muito. Né? Tem casal que gosta de mais de uma posição, gosta mais de outra. Eu acho que é experimentar, ir para a penetração quando realmente estiver excitada, que isso faz total diferença. Então, sim, né? Dependendo, porque muda, né? Ali o posicionamento, a angulação ali do canal vaginal. Mas, estando excitado, esse canal, ele vai dobrar de tamanho e aí, claro, né? Às vezes fazer um movimento um pouco mais devagar, um intercurso um pouquinho mais devagar peniano. Tudo isso ali tem que ser adequado. E essa mulher falando pro parceiro, né, pra parceria ali, como que ela quer, como que ela não quer, se gosta dessa posição, se não gosta, cada um, né, vai ter a sua preferência. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Eu ia falar isso agora, você tirou um acordo, você tirou da minha boca, eu ia falar, essa parte é tão difícil, eu duvido que toda mulher fala, gosto assim, pega a mão, põe aqui, não fala.
Eu acho que com a relação deve ser mais fácil, né? Mas mesmo assim, não conhecendo, não, sim, mas não conhecendo, acho que vai ser mais difícil. Num sexo mais casual, né? É um pouco mais difícil, mas eu acho que a mulher que conhece o corpo e que, né, que é empoderada de si, vamos falar assim. É que muitas não precisam ficar falando, elas podem conduzir. Direcionar, justamente, não precisa falar. Dá muitas vezes pra né, condicionar ali a parceria, e aí tá tudo certo. Mas tem que falar. Botar a voz aí, né? Bota lá. Pra ativar. Então conduz. Às vezes é mais fácil pra mulherada aí. Vocês estão muito travada. Caramba. Mas esse diálogo é importante. Travada. E até gente casada há 20, 30 anos não fala. Não eu conheço gente casada há 20 anos aí, nunca... Vamos voltar de novo? Nunca usou um brinquedo. Sim. Aí começa, mas como é que é? Aí você vai falar, começa a usar agora. Nunca é tarde. Eu tenho amigas, né, que eu falo que, né, eu falo assim, como que vocês não têm, né, um vibrador? Nunca usei, Tati. Então, vamos lá, mulherada, né? Vai, utiliza, usa, vê se gosta e bora. E como é que você diria, assim, por exemplo, nós, mães de meninas, o que seria o ideal pra gente começar desde criança e ensinando? Eu acho que tem muitos livros, né, que tem nessa parte da educação sexual. Eu acho que não tem como fugir disso. Então, por isso que eu falei que a educação para os pais também é importante. Como abordar essa criança, ter uma linguagem apropriada para cada idade também, porque, né, não adianta você falar coisas que talvez a criança não entenda. Mas outro dia eu vi uma professora que ela é, né, especializada em educação sexual, ela falou, tem que falar vulva, vagina, pênis. Ela fala não inventar nomes para aquela região. Claro que às vezes a gente acaba falando, né? E cada um pode ter o nome que quiser, não é isso. Mas ela falou ensinar da maneira correta. É assim, assim, assim. E eu acho que começar com essa educação, né? Principalmente com as meninas, mas também com os meninos, mas né? Tem uma idade certa para começar a falar? Então... Porque você chegar para uma criança, um exemplo, de 5 anos e falar assim, então, esse aqui é o pênis e a vagina. Tipo, qual é o sentido? Eu sei que o certo seria começar já cedo, mas qual é o sentido, por exemplo, de uma criança de 5 anos a gente sentar e ensinar isso? Mas por exemplo, às vezes quando você vai já dar banho na criança, vai ajudar, já pode ir falando, porque daí ela já vai gravando ali o nome, né? Já vai entendendo que ninguém pode tocar, então, ó, né? Aqui é uma região que você não pode deixar ninguém encostar. Eu acho que quanto antes ali a gente começar a orientar, eu acho que isso que é o mais importante. A Belinha já comecei desde pequenininha. Já? Opa! Porque assim, eu vou ser sincera, eu quase não falo isso com a minha filha, ela tem 9 anos. Vai chegar uma hora que eu não tenho muito onde correr. Eu vou ter que falar. Mas assim, de fato, eu nunca sentei, falei com ela, expliquei. Ela sabe o que é cada coisa, porque não é mais boba, né, gente? Essa idade de se bobear até dá uma... agora, né, dá uma pedalada na gente. Mas, de fato, eu nunca sentei pra conversar. Então, é até por isso que eu perguntei qual é mais ou menos a idade que a gente começa a falar essas coisas, né? E querendo ou não, a gente como mãe fica mais reprimida de falar, não fica? É que você tá nesse mundo, né? A Ana não tem... Vou perguntar pra ela, né? Parâmetro pra me responder. A criança nasceu, ela já começou. Olha... A minha mãe fala pros outros que eu tô tirando criança da perereca da mulher. E cada um vai ter o seu nome, né? Mas eu acho que na hora ali de educar, é legal falar. Né, eu tive um caso de uma, assim, é o periquita, e a criança chegou na casa de uma amiga e falou, vem aqui ver minha periquita, era um passarinho, entendeu? E aí a criança falou assim, mas peraí, periquita, o que é periquita? Então, é isso que pode acontecer. Então, falar o nome correto, ela vai saber que não é, o nome correto não é periquita, né? Se quer dar esse nome, tá bom, mas não é o nome correto. Então, falar vagina, falar pênis, né, pros meninos, no caso dos meninos. E eu acho que é isso, ali, começar o quanto antes, lá em casa conversar sobre isso. Lá em casa eu dou nome diferente. Eu dou Pepeca e Periquito. Periquito. Mas é importante falar o nome correto. Piroquinha. Sabe por quê? As pessoas ficam com vergonha. Eu lembro quando eu tava na escola isso, a professora falava, vamos lá, vulva e pênis. Ai, cara, todo mundo começa a ficar vermelho. Como se aquilo ali fosse um palavrão, entendeu? Então, mas é aquilo que a gente... Aí a gente volta na conversa lá atrás. Cultural. Porque nós crescemos aprendendo que essa palavra, é falar isso não pode, ou isso é um pecado, alguma coisa assim, na parte religiosa em si. E aí, isso vai passando de geração para geração. Ou seja, eu ainda tenho isso comigo, tanto que eu não sentei para conversar com a minha filha disso. Mas os seus pais não tinham a informação que a gente tem hoje.
Não E que tem, não é culpa dos nossos pais, dos nossos avós, não é culpa né? deles. Mas você vê que a gente ainda tem trava. Mas Sim, a existe gente trava não. ainda, A mesmo gente tendo toda a informação. A nossa geração precisa mudar isso, porque a gente tem informação. Então, você e todas as pessoas da nossa geração precisam mudar, porque agora a gente não tem desculpa. A gente tem, pessoas falando aí para milhões de pessoas sobre isso. Então, a gente tem que falar assim. É porque ainda é muito difícil, por exemplo, uma mãe sentar e falar, vem aqui, minha filha. Aqui, ó, vamos sentar. Manda ela pra casa, Julinha. Eu vou mandar ela, você faz a lição de casa com ela. Não, porque de fato a gente tem uma trava, né? Então assim, chegar e sentar e falar é diferente se a criança vier perguntar. E mesmo ela tá quando curiosa. vai perguntar, você não sabe como falar. E agora? Ai, meu Deus, e agora? Como que eu saio dessa situação? Talvez nesse caso, exatamente pela quantidade de informação que a gente já tem, até consiga falar alguma coisa quando ela... Mas assim, ela não pergunta. Ela não pergunta, ela não fala como é que eu vou... Vem aqui, então, agora mas você vai aprender. Mas aí dá essa abertura, né? O pior é exatamente isso, é ela não perguntar. Porque se ela não perguntar pra você, talvez ela pergunta pra amiga. E aí a amiga fica com informação ruim, entendeu? De fato, então a gente tem que parar pra falar, entendeu? Que nem outro dia a Belinha me perguntou sobre um casal de homossexuais e eu fui explicar pra ela o que era. Porque eu não sei que a pessoa que vai explicar pra ela vai explicar de forma preconceituosa. Entendeu? Então a gente tem que ser. E essa parte tem que estar aprendendo o que vai acontecer. Tem até uma história que a criança chega pros pais e, né, primeiro pro pai fala, pai, o que é sexo? Aí o pai ficou todo desconcertado, né? Uma criança, sei lá, de 7 anos. Sexo, não sei. Aí, pergunta pra sua mãe. Tipo, jogou pra mãe, né? Mãe, o que é sexo? Sexo? Onde você viu essa palavra, menina? Da onde você tirou isso? Eu falei, não, mãe, sabe o que é? É que na escola tinha uma ficha pra preencher e tava lá, sexo feminino e masculino. Eu não sabia o que colocar. Olha isso, é tão travado que nem isso a gente para pra pensar, né? Pois tá vendo como a gente pensando, né? Já denota ali pra parte sexual. Como a questão, né, a palavra prazer, né? A gente já, prazer é sexual. Imagina, prazer tá em tudo que a gente faz na vida. Até o prazer de conhecer. O prazer de conhecer. Já começa por aí. Olá, tudo bem? Não prazer, né? Então, pois é. Então, tudo, né, tá o prazer. E aí, o prazer, às vezes, de sentar ali, de conversar, de explicar, né? No caso da sua filha, eu acho que... Mas você vê como que as coisas lá atrás já vem. A criança pergunta, como é que nasce o neném? Como é que os pais falavam pra gente? A cegonha do avião. Você vê como é que é? Já começa daí, né? Olha, a cegonha... Ana, se a cegonha trouxesse os nenéns, você tava feita, né? Não, você só pegava e jogava no colo. Toma, só que esperando a cegonha jogar. Mas e aí tá errado, né? Porque aí você cresce, nossa, mas como assim da cegonha? Então, tem muitos livros educativos aí que podem auxiliar. Se você não sabe como começar, né? Dá um livro e senta ali, vamos ler o livro junto, né? A mamãe tá aqui, né? Vamos explorar esse livro junto, que você não entender, a mamãe vai te explicando. E falar de uma forma, óbvio que você não vai falar como se você fala para um adulto, mas explicar, né? Ali na linguagem da criança mesmo. Né? E outra coisa que a gente tava falando exatamente, uma má educação, uma falta de educação sexual na infância pode trazer esses problemas que a Tati tá falando, entendeu? Sim, a parte de vaginismo, por exemplo. Entendeu? Então, uma criança que recebe uma informação deturpada na infância cresce com crenças que não são verdadeiras. E aí, na hora de ter uma relação sexual, vai acabar virando paciente da Tati. Pois é. Sim. Que não é ruim pra ela, mas também não é bom. Lógico. Não, com certeza. Nós preveniríamos muitas disfunções se tivesse essa educação sexual. Com certeza, com certeza. Eu falo que eu quero estar viva para ter essa educação sexual em todas as escolas. Ai, Tati, vamos trabalhar com isso, né? Vamos agora, porque... Tem que começar a implantar mesmo. Agora, tem muita mulher que tem medo de mostrar isso pra criança e a criança tem mega curiosidade de querer. Não, então se é bom, se eu tenho prazer, a criança de nova vai ter uma outra ideia, talvez. O que você acha disso? Não, mas não é aí que tá. As pessoas acham que vai incentivar, mas não vai incentivar. Você vai educar. E aí até para ela não desenvolver ou passar por certas situações, porque se ela conhece também, ela fala, opa, aqui não tá, minha mãe não me explicou assim, meu pai não me explicou assim. Então, essa coisa de, porque tá explicando que vai incentivar, isso vai acontecer, isso é natural. Então, que aconteça de uma forma
correta, com uma informação correta. Eu não tive na escola, não sei vocês, mas eu tive aquela aula de biologia onde mostra só aquelas figuras horrorosas, que você fala, meu Deus, eu não quero ter relação sexual na vida. Né? Não ensinam como colocar um preservativo, não ensinam, não falam, né? Falam das doenças, mas de uma forma assim que você fica até com medo, né? Que isso é uma coisa também, né? As ISTs, nós temos que olhar para isso, é muito comum também, muito mais do que se imagina. Então, as pessoas, né, não tem essa educação. Os adolescentes estão fazendo, né, sexo e tem a relação sem camisinha. E aí? E as doenças estão aí. Então, por que não ensina? Por que não tem essa educação na escola? Faria toda a diferença. Tem época pra tudo. Tem época pra tudo. Lógico, não vai fazer isso com uma criança de 5, 6 anos. É aquilo que eu tava falando, que é difícil você pegar uma criança de 5 anos e já começar a falar isso pra ela. Não, mas no ensino médio, mais adolescente ali... não, aí eu acho que já teria que tá tendo, né? Sim. A idade, você sabe que no Brasil a idade estimada para início de relação sexual no SUS tá entre 10 e 11 anos. Caraca, uma criança. Entendeu? Mas assim, não é mais uma criança. Não é mais, né? Já é uma criança pra, se você for considerar, né, pra gente é uma criança você olhando, mas 10, 11 anos, dependendo da criança, do meio que ela tá, ela até sabe muito mais que você. Quando eu trabalhava... Sim, devido a estímulos. A estímulos, informações, né? Mas ainda não deixa de ser criança pra você pensar, uma criança de 10 anos já tem relação? Então, meu Deus. Imagina. A minha tem 9, não fala isso não, que ela ficou nervosa. Eu brinquei de boneca até 13. Também. Então eu brincava de Barbie. Pra você ter ideia, eu brinquei até 13 e eu fiquei mocinha com 14. E as meninas estão ficando mocinha com 10 realmente. Mas aí entram muitos outros fatores. Muitos fatores. Mas pra você ter ideia de como que é. Eu, quando trabalhava no SUS, pegava muitas adolescentes de 12, 13 anos grávidas. E às vezes com alguma IST também, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. E aí? Por falta de informação. Total. E Tati, conta pra gente planos para o futuro. Planos para o futuro. Eu desde pequenininha, acho que isso eu preciso falar porque é algo que me conecta muito com o fone, com o microfone. Eu pedia microfone e fone pro meu pai, não pedia geralmente assim boneca, eu queria escutar minha voz, eu queria falar. Então eu me imaginava ali quando eu pegava no microfone falando para muitas pessoas. Hoje eu amo ser fisioterapeuta pélvica. É uma paixão atender minhas pacientes, ver ali a melhora delas, o que eu posso proporcionar. Eu falo que eu sou realmente um instrumento de Deus para estar ali, né, para ensiná-las, mas falar, né, colocar a voz, informar do jeito que a gente está fazendo aqui. Então, parabenizo vocês pelo podcast. Eu acho que é isso, a gente conseguir chegar, né, no maior número de pessoas com a nossa voz. Levando mais informação ainda do que a gente já tem. Como eu falei no começo, transforma vidas. Então, às vezes, uma informação que você dá ali, você já transformou a vida dessa pessoa. Então, acho que o meu plano para o futuro é isso, é poder falar, informar, poder, através de palestras, de mentorias, consultorias, tá aí para informar mesmo. Acho que a comunicação é o que, né, faz mover o mundo. E então, as redes sociais estão pra isso, muito egoísmo nós guardarmos o que nós né, sabemos, o que nós aprendemos, que nós estudamos tanto, né, e usar só ali, às vezes, no consultório. Eu acho que, além do consultório, que a gente tá também ajudando muitas pessoas, é poder aqui, né, falar no microfone, escutar nossa própria voz e levar a nossa voz. Então, eu falo que a informação nunca é demais. Nunca. É por isso que a gente tá aqui. Ótimo. Todas nós, inclusive. Muito Tati, bom. Deixa a sua rede social, seu contato, onde as pessoas podem te achar. Meu Instagram, né, @tatiana.manjac. Então, por lá, podem me mandar mensagens, direct, abro sempre caixinhas de pergunta, então participem, né, coloquem as dúvidas de vocês, vamos falar de sexualidade, um assunto que tem que ser leve, como eu sempre falo, e tão importante. Eu acho que é isso, pode me contactar lá. Pode mandar direct, a Tati responde. Tô sempre por lá, sim. Você tem consultório, atende consultório? Hoje eu atendo numa clínica, né, aqui em São Paulo, não tenho consultório próprio, mas também, né, se vocês quiserem também contactar, né, a clínica é @vaginismo, então lá também nós atendemos só mulheres com dor na relação sexual, né, então mulheres que têm aí o transtorno de dor. Mas eu acho que é isso, quero estar sempre aqui,
falando. Opa, e com certeza você virá mais vezes pra falar de mais coisas, né? Super aceito. A gente agradece. É isso. A gente agradece você ter aceito o nosso convite. Obrigada. A gente agradece você ter vindo difundir tanto conhecimento. Eu que agradeço. Não sei nem como agradecer. Eu acho que, né, a nossa conexão aquele dia no evento não foi por acaso. E foi até engraçado, né? Porque eu perguntei, o que vocês fazem? E aí a Ana falou, sou ginecologista. E você? Sou fisioterapeuta pélvica. Não acredito. Eu tenho um podcast. Foi na hora. Nós temos um podcast. Falei, então... Acho que é isso. E depois a gente começou a falar de mulheres que fingem orgasmo. Né? E aí já começamos por esse lado. Entrou no assunto, né? Ou seja, mulheres, não sintam dor, porque não é normal. Procuram a Tati, por favor. Procurem, por favor. Procurem. E falar dessa forma leve, né? Como nós falamos aquele dia, nem nos conhecíamos, né? E começou ali, começou uma interação. Então, mas é porque tem que ser assim. É isso aí. De fato, é um assunto de saúde. Saúde tem que ser levado a todos os cantos. A gente tem que conduzir dessa forma. Do bar, do podcast, do quanto é canto. É isso aí. Eu falo que o podcast, ele é a mesa do restaurante. A gente senta, conversa e aí a gente deixa levar, e vai entregando. Fluir. Porque aí tem o conteúdo, tem a informação, conhecimento e a gente entrega pro pessoal. De uma forma descontraída. Exato. Né? É isso aí. Muito obrigada, Tati. Esperamos te ver em breve aqui. Com certeza. Queremos que você volte. Temos muitos mais assuntos para tratar com você, com certeza. Mas muito obrigada por ter vindo, por ter dedicado esse tempinho. Eu que agradeço. Obrigada, Mandinha. Obrigada a você. E vamos para os próximos também, né? Isso aí, gente. Queria agradecer vocês também por terem nos acompanhado em mais um episódio do Mulheres Pod. Nos sigam lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, lá, escutem a gente no Spotify, escolham a plataforma preferida ou, como diz a Amanda, usem todas. Não escolham, seguem todas, é mais simples. Gente, mais uma vez, obrigada, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo, gente, tchau.